Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Como você Boa está? tarde, doutor Jackson. Como que Tudo você bem? está? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E você? Maravilha. Estamos aí em confinamento, não é mesmo? Exatamente. Estamos aí na É isso. expectativa. Faltam 2 minutos para a gente iniciar oficialmente a nossa live, como havíamos combinado aí com os nossos amigos, com Maravilha. nossos seguidores, né? Como é que estão as coisas aí, Fábio? Tudo jóia, trabalhando em home office, Sim, habitacional aí nesse momento aí, mesmo nesse momento difícil, muito importante que nossos clientes saibam que estamos aí, na verdade, medida do possível, sempre aí ao lado para apoiar, né, doutor, em tudo que for verdade. possível, porque realmente é um momento que todo mundo está precisando de uma certa ajuda, né? Sim, sim. E nada como profissionais, como estão na habitacional, para nos assessorar nesse momento. Queria dar uma boa tarde para todo mundo aí que está entrando nessa live. Hoje nós estamos aqui, eu, Fábio Mota, do RH, junto com o doutor Jackson, do Jurídico da Habitacional. É um webinar que nós estamos fazendo sobre assuntos bem relevantes para todos vocês aí. Pessoal, é muito importante que vocês façam uma interação com a gente, vamos interagir, vamos fazer pergunta. Doutor Jackson está pronto para responder todas as dúvidas de vocês. Claro que a gente já tem aqui algumas perguntas básicas aí, né, doutor? Para a gente Com talvez já certeza. iniciar. Eu Verdade. só queria dar só uma dica para o pessoal, doutor. Para todos vocês que estão entrando aí nessa live da Habitacional, não deixe de seguir a Habitacional no Instagram, convide os amigos, convide os Verdade. familiares, não deixe de seguir a Habitacional no Facebook, a página da Habitacional, né, doutor? Tem muita Com informação lá certeza. relevante, né? Principalmente nesses últimos dias, a gente tem usado as redes sociais de maneira bem relevante para compartilhar aí os conhecimentos que nós temos, a experiência que temos nos nossos clientes, para poder, de certa maneira, ajudar aí nesse momento tão difícil que a sociedade toda está vivendo, né, Fábio? Perfeito, doutor. E nada melhor. Hoje em dia a gente se esbarra com muitas coisas jurídicas, não é mesmo? Verdade. Posso, não posso, até onde eu Isso, posso. Eu acho que a isso, maior dúvida do pessoal realmente é essa questão, até onde eu posso ir e até onde eu não exatamente. posso ir, E né? você sabe, Isso, e você sabe que até no mundo jurídico a gente tem muita discussão, porque é uma situação que jamais foi imaginada, né, pelas pessoas em geral, e no mundo jurídico é a mesma coisa. Até mesmo perfeitamente. o que a gente tem percebido, até mesmo nas poucas decisões que a gente tem acompanhado que o judiciário tem dado nesses últimos tempos, já atendendo anseios, né, de situações ligadas aí à Covid-19, ao coronavírus, que até o próprio judiciário, de certa maneira, tem entendido a situação totalmente peculiar que a gente tem vivido. Né? Então, a gente já tem Justamente. notado flexibilizações com relação ao entendimento, por exemplo, de assembleias digitais, com relação às próprias reuniões, né? E algumas Certo. situações que, se você parar para pensar, né, em outros momentos seriam inimagináveis, como, por exemplo, dar poderes para o síndico para ele poder interditar área comum, dar poderes para o síndico para que ele eventualmente possa Perfeito. impedir as pessoas de fazer algo dentro das suas casas, né? Tudo isso para um bem comum necessário, que é o impedimento da proliferação do vírus, que é uma condição de saúde pública de todos nós. Perfeitamente, doutor. Eu acredito que a maior dúvida do pessoal vai se esbarrar um pouquinho nisso, né? É Com algo certeza. novo para todos nós, né? Exatamente. É um algo desconhecido e realmente é algo que a gente tem que estar ali estudando até mais, né, doutor? A gente Sim, está sim. se inteirando cada vez mais sobre essa novidade, né? O Pessoal, estudo é cada vez mais necessário, principalmente ainda mais nessas nesse horas. momento, né? Verdade, verdade. Pessoal, queria dar uma boa tarde a todos vocês que estão entrando aqui no Instagram. Queria dar um recadinho para vocês. O Instagram é uma ferramenta que permite que a gente faça aqui uma live por 60 minutos, não é mesmo, doutor? Então, nós Exatamente. vamos estar aí uma horinha batendo um papo com todos vocês. Mandem suas perguntas aí, tá bom? A gente vai falar aqui já já sobre reformas, sobre áreas comuns e tudo mais. Gente, vamos lá. Mandem suas perguntas, a gente vai estar interagindo. A nossa intenção realmente é que vocês assistam essa live, tirem todas as dúvidas de vocês, tá bom? Doutor, vamos começar com uma perguntinha aqui bem simples para você. Áreas comuns. O que fazer nesse momento de pandemia? E aí eu vou um pouco além, já vou emendar outra pergunta. Para aquele morador que desrespeita a essa norma, né, esse decreto estadual, decreto municipal, o que fazer, doutor? O que o síndico pode fazer nessa situação nova aí que a gente encontrou agora?
Perfeito, Fábio, perfeito. Vamos lá. Interdição das áreas comuns. A interdição ela é perfeitamente possível, até porque ela vai ao encontro exatamente de todas as regras e normas governamentais que a gente tem seguido, né? Não faz sentido algum governo impedir as pessoas de estarem transitando livremente pelas ruas, fechando o comércio, fechando serviços que não sejam essenciais, né? E numa comunidade micro, como é um condomínio, o síndico não poder agir da mesma forma dentro da sua comunidade. Fechamento das áreas comuns e qual a justificativa? É exatamente conter a proliferação do vírus, porque a gente sabe que por mais que os ambientes possam ser abertos, higienizados periodicamente, mais pessoas com mais chance você tem de proliferação. Então, vamos lá. Então, como te falei, perfeitamente possível o fechamento das áreas comuns. O que eu faço com aquele morador que não obedece, que não observa? Primeiro, ele tem que ser alertado de que ele está desrespeitando uma regra que foi imposta pelo síndico, que é o representante legal do condomínio que foi eleito. Perfeito. Tá? Não, mas agora ele não quer sair, falou que ninguém tira ele de lá, que é um direito de propriedade. Nesse tipo de situação, primeiro, o síndico não tem poder de polícia. O síndico não pode pegar o cara pelo colarinho e levar para a casa dele. Né? Então, os funcionários, dentro do possível, devem intermediar, passar para ele essa recomendação e esse alerta, né? De que ele não está fazendo o uso de forma inadequada, de forma indevida. Tá. E aí, nessas áreas comuns, se o síndico perceber, por exemplo, que há algum tipo de risco para o condomínio inteiro, né? Há várias pessoas envolvidas, há aglomeração, risco, né, para a saúde pública em geral, o síndico pode chamar a polícia para intervir lá. Perfeito, doutor. Então é algo que foge um pouco ali do poder do síndico, né? Vamos ter que ter uma intervenção aí, e aí, Fábio, da polícia. Verdade. Doutor, inclusive... Só aproveitando essa deixa... Claro. Como eu te falei, a gente tem uma vacância, né? Não tem nenhuma legislação que prevê expressamente essa possibilidade, perfeito? Perfeito. Só que assim, a gente está em tramitação, inclusive agora há poucos minutos foi aprovado no Senado um projeto de lei que está já em desde 3 dias que ele está em tramitação, de certa maneira bem polêmico, né? Mas de acordo com as regras que foram aprovadas nesse projeto de lei, que há poucos minutos foi aprovado no Senado, aí deixa clara a disposição de que o síndico tem o poder de interditar essas áreas comuns. Perfeito. Olha aí, pessoal, uma novidade para todos vocês, uma notícia quentinha, né, doutor? Exatamente. Foi aprovado no Senado, tá? Agora vai para a Câmara para as demais... Maravilha. Isso é importante a todos os nossos... Exatamente. Perfeito. É importante os clientes, nossos amigos aí estar assistindo. Pessoal... Estava lendo aqui uma pergunta que veio de um internauta aqui, só passou rápido, mas, doutor, até quando a gente pode proibir o uso das áreas comuns? A gente tem que respeitar o decreto do governo ou é algo muito interno do condomínio? Ele pode decidir liberar por conta própria? Como que funciona isso? Então, ninguém sabe ainda até quando vai esse estado de pandemia, né? E até mesmo... Perfeito. Até quando esses decretos estarão em vigor, né? A ideia, pelo menos nesse momento, é que o síndico deixe bem claro, né, que a interdição se dá por conta dessa condição especial. Se ele tiver condições de estabelecer um prazo de 30, 60 dias, né, isso é perfeitamente possível, desde que ele deixe claro que em os governos, né, sinalizando de forma contrária de que a partir de determinado momento poderá fazer uso, né, de determinadas situações, ele poderá fazê-lo sem nenhum tipo de problema, tá? Então, mas assim, a gente não tem nenhum dispositivo que fale exatamente o prazo determinado. Perfeito. Isso é importante, que aí já responde a pergunta do nosso amigo aí, porque realmente é algo novo, como a gente tem dito, né, doutor? Exatamente. Então, o morador que descumpriu a regra pode ser advertido? Pode ser advertido com toda certeza. Até porque também está previsto no Código Civil que no uso das áreas comuns, o morador tem o dever de não colocar em risco a segurança, a salubridade e o sossego dos demais. Maravilha. Tá? Maravilha, doutor. Uma outra pergunta que passou aqui também sobre questão de obras. Perfeito. É muito comum, né, doutor? Muita gente já tinha programado suas obras, né? Algo que ninguém esperava essa pandemia. Como que fica essa situação das obras? Até porque prestadores de serviços, é outra pergunta que apareceu. O condomínio pode proibir prestadores de serviços entrarem para fazer obra em determinado apartamento? Como que funciona isso? Isso. Você sabe que esse é um dos grandes polêmicos. Essa é uma das grandes polêmicas que a gente tem, né, Fábio? Tanto os nossos condomínios, clientes que nos procuram, porque a gente tem 2 situações. Primeiro, obras novas. Né? Obras que não iniciaram, o síndico, da mesma forma que ele faz com a interdição das áreas comuns e as outras medidas, ele vai, de acordo com o que está previsto na própria legislação, no decreto estadual e no decreto municipal, impedir que essas obras tenham início. Tá? Agora, o maior complicador é a questão das obras em andamento. Por quê?
você está tratando de uma situação peculiar e dentro de uma área privativa. Ou seja, você, de certa maneira, você está interferindo no direito de propriedade, né, em algo que é ali dentro da área privativa do morador. Em geral, qual a justificativa que a gente encontra para que o síndico cancele, né, e a partir do momento em que nós temos a pandemia declarado estado de calamidade, a fundamentação para que o síndico impeça a continuidade dessas obras? Primeiro, é o próprio estado de calamidade que a gente está vivendo. Os condôminos, em geral, têm adotado medidas como, por exemplo, restringir acesso de diaristas, empregados nas suas casas, né? Quando nós temos uma obra num condomínio, a gente sabe que, em geral, as obras trazem transtorno, e principalmente na questão de entulhos, poeira. Como é que o condomínio vai fazer para manter o elevador limpo numa situação dessa? Justamente. Né? E, além disso, né, a própria circulação desses prestadores de serviços dentro da área comum do condomínio, de certa maneira, vai contra a tudo aquilo que o governo e as autoridades médicas têm pedido, né, e têm apelado diariamente nos órgãos de imprensa. Perfeito. Bom, doutor, realmente... Sendo importante destacar que, assim, né, até trazendo também uma referência que a gente vai ter agora, se dentro do programado esse projeto de lei do Senado for aprovado da forma como ele foi ali discutido hoje, né, há poucos momentos. Nesse próprio texto, né, ali há a disposição e há a previsão de que o síndico expressamente pode intervir, né, e pode impedir reuniões, festividades e até mesmo essa questão de obra nos apartamentos, né? Então, perfeito. Esse projeto de lei foi aprovado dessa maneira, sendo que a referência que a gente pode utilizar também desse projeto de lei é que lá ele prevê expressamente as situações em que o síndico não pode intervir, que são para atendimentos médicos, obras emergenciais e benfeitorias necessárias. Ou seja, aquela situação em que, se eu não acabar a obra, eu estou trazendo risco até mesmo para o morador. Justamente. Imagine a situação de um condômino que está reformando o banheiro. Você não pode terminar sua reforma. Como é que ele vai fazer? Como fica, né? Verdade. Exatamente. Eu estou vendo bastante gente comentando aqui, doutor, sobre isso mesmo. Puxa, mas eu estou no meio da obra. Como assim eu vou parar? Né? Exatamente. É bem complexo, né? Aí não tem outro jeito, a não ser o condomínio, infelizmente, vai ter que analisar caso a caso, né? E, eventualmente, até mesmo tratar essas situações de maneiras excepcionais. Perfeito. Doutor, a regra geral o condomínio pode, mas tendo que, na medida do possível, atender essas exceções aí. Legal. Eu estou vendo aqui uma pergunta, Vilmar. Doutor, tem como depois a gente disponibilizar esse texto que o senhor comentou do Senado? Só para o pessoal também poder ler? Tem sim. A gente pode, em seguida a gente disponibiliza lá, se bem que assim, só para que as pessoas não fiquem aflitas, né, com relação a isso, é um projeto de lei de autoria do senador Antônio Anastasia de Minas Gerais. Ele foi levado para plenário no dia 30 de março, né? Estava em discussão, estava em... Ou seja, bem recente. Isso, e ele acabou de ser aprovado no Senado, tá? Isso não quer dizer que isso já é a lei que está em vigor. Saindo do Senado, nós vamos partir para a Câmara. Maravilha, legal, já respondi. Mas a gente vai disponibilizar assim, fica tranquilo. Então, pessoal, vocês que estão assistindo essa live sobre obra, lógico que vocês vão ter bastante dúvida, mas aqui o doutor já passou aí realmente uma forma, no geral, como a gente proceder nesse momento. Doutor, pegando até um pouco do gancho, a mudança no condomínio, eu tenho que mudar para um condomínio nesse momento de pandemia. Exatamente. Como que eu faço, né? Se o condomínio praticamente está interditado, vamos falar assim. É isso aí. Você sabe que aí a situação é bastante parecida com as obras, né? De maneira geral, a proibição, tá? Agora, é claro que aí não vai ter jeito, você vai ter que analisar caso a caso, porque da mesma forma que acontece nas obras, as mudanças também, elas podem estar ocorrendo por uma série de fatores, inclusive para atender a necessidade de quem está mudando. Perfeito. A gente não sabe qual o motivo que levou o cara para aquela situação. Justamente. Por que ele está indo para esse prédio? De repente ele está indo para lá porque está sendo despejado de onde ele estava morando. Ele tá pode estar cumprindo um contrato, né? Tem um contrato de estar saindo ou tem que mudar, enfim, Exato. Né? Ou até mesmo uma situação de saúde. Ele está morando num local de muito risco, está vindo para o prédio exatamente. Perfeito, doutor. É notório que essa pandemia mudou a rotina de todos nós, principalmente de todos os nossos amigos aqui, que provavelmente ou estão em home office ou estão de férias, mas muitos estão nas empresas, né? Verdade. E uma pergunta que o pessoal tem feito...
como que funciona a locação por aplicativos, né? Isso é muito comum em São Paulo, principalmente. Os proprietários têm feito muito isso, uma forma de renda. Nesse momento de pandemia, como que está essa situação de locar por aplicativo? Isso daí é menos polêmico que as demais perguntas. Você não pode, está proibido. Né? Tá. Até a gente pode usar como referência, além dos decretos estaduais e municipais, nós temos situações pontuais de prefeituras, por exemplo, do litoral de São Paulo, ou mesmo no estado de Santa Catarina inteiro, em que há legislação dispondo expressamente a proibição de locação por temporada. Perfeito, tá? Perfeito. Então, aí, nesse aspecto, a gente tem mais força ainda, tá? Lembrando que até as próprias plataformas, elas têm disponibilizado meios para que você faça o cancelamento sem nenhum tipo de pagamento de multa e tudo mais. Perfeito, doutor. O pessoal está falando muito aqui, está passando aqui e fala, puxa, mas como que eu cuido da questão do inquilino, né? Será que eu tenho alguma responsabilidade sobre isso? Até eu entendo essa questão do aluguel, né? Se o condomínio é responsável por alguma negociação do proprietário com o inquilino nesse momento, né? Nenhuma. Diretamente. O condomínio não tem, né? Quem alugou foi o proprietário para aquele inquilino. A negociação de cancelamento é entre ambos. Neste caso, o proprietário vai cancelar até mesmo atendendo uma recomendação e uma orientação de terceiro. Doutor, agora uma pergunta muito interessante, que é até uma dúvida minha, viu? Vamos lá. E vários aqui já perguntaram. Momento de crise, as pessoas aí, depois a gente vai falar sobre a MP de redução de salário na live de segunda-feira. Na segunda-feira, isso mesmo. Não percam. Doutor, redução de condomínio. Não tenho condições de pagar o condomínio integral. Os condomínios podem, de certa forma, reduzir a taxa. Eu vou pagar só a metade esse mês. Como que fica a questão de inadimplência? Como que os condomínios vão encarar isso nesse momento? Joia. Vamos lá. Boa pergunta, né? De vários internautas aqui. Excelente. Vamos lá. Pensando no macro, tá? O condomínio pode perfeitamente, dentro da análise da previsão que ele tenha para esses próximos 60, 90 dias, né? Que é o que todo mundo está programando com relação ao estudo de despesas e receitas, perfeitamente dentro daquilo que ele programou no início do ano, ou até mesmo na previsão orçamentária que tem do ano passado, estudar hipóteses de redução de disponibilização de receitas e rateio para os condôminos, né? Então, por exemplo, aqueles rateios de situações em que claramente ele não vai fazer nada nesse período, ele pode perfeitamente suspender. Rateio de obra, né? Até mesmo a situação de fundo de reserva ou outras coisas, o síndico reunido, né, e com o aval do próprio conselho pode definir e fazer essa suspensão. Tá? Perfeito. Agora, com relação à cota ordinária em si, a cota ordinária ela é feita a arrecadação dela para fazer frente às despesas do condomínio, né? Então, os salários vão continuar os mesmos. Provavelmente as contas de consumo, pelo fato de todos estarem aí em home office, deve aumentar, né? Então, a gente deve ter um gap aí nessa situação. Contratos e outras situações são as despesas rotineiras, né, do dia a dia, que são suportadas pela arrecadação ordinária. Tá? Perfeito. Dentro do estudo e até mesmo atendendo àquela situação totalmente peculiar e impensável que a gente está vivendo, o síndico, com o auxílio aí, né, da administradora, se ele entender que tem margem, né, e há possibilidade de até mesmo ele fazer uma redução provisória por 30, 60, 90 dias da arrecadação ordinária, ele também pode fazê-lo. E tá? Precisa de assembleia para isso, doutor? Uma pergunta que chegou agora. Mais para frente a gente vai falar de assembleia, né? Mas para essa questão de reduzir condomínio. Como você não tem prejuízo, ou seja, você não está trazendo algo que vai onerar as pessoas, o síndico, através de uma decisão, juntamente com o aval do conselho, pode definir isso, né? Até porque ele, mais do que ninguém, sabe a saúde financeira do condomínio. Desde que ele explique direitinho, tá? Isso a gente está falando na situação macro, né, Fábio? Agora, na situação micro. Agora sim, nesse período, o que a gente tem imaginado? Nesses 30, 60 dias, vai ser muito difícil a situação para todos. Sim. E aí, ainda mais, né, o condomínio vai ter que, de certa maneira, verificar e, eventualmente, entender a situação de cada um, né? Maravilha. Se o cara é um comerciante, está sem trabalhar. Então, nas situações micros, com certeza, a gente vai precisar de muito apoio, né? E muita flexibilização e entendimento de ambas as partes. Então, tendo cuidado apenas para que a gente não fique refém dos aproveitadores, né? Porque tem surgido muita situação, né? Justamente. E aí, doutor, eu até aproveito essa live. Só para cravar na parte de condomínio.
nada muda, todo mundo tem que pagar. Tá? Isso não tem nenhum tipo de recomendação, orientação de que no período de pandemia ninguém precisa pagar condomínio. Nada disso. Tem que pagar direitinho. E aí, dentro da situação, né, e dentro do contexto de cada condomínio, o síndico com o corpo diretivo pode tratar situações pessoais ali. Maravilha, doutor. Isso aí já responde a pergunta de muitos amigos nossos internautas. Eu queria só aproveitar aqui o sucesso aqui da live. Eu estou olhando aqui mais de 150 pessoas assistindo. Pessoal, legal. Não deixem de acessar o Facebook da Habitacional, Instagram. A Habitacional tem feito um esforço de estar próximo a vocês, através das mídias sociais, até através dos funcionários ligando. A gente está muito próximo a vocês e disparando muitos comunicados importantes. Inclusive um desses que o doutor tem comentado, né? Doutor, tem uma perguntinha que eu vou deixar para o final, que é questão de assembleia, que vários estão perguntando. Mas antes de chegar lá, vamos deixar lá. Doutor, eu sou síndico, tenho um morador que está com coronavírus. Eu divulgo para todo mundo, para ninguém ficar perto dele. O que eu faço com essa situação dessa pessoa que contraiu o coronavírus e mora no meu prédio? Perfeito. Divulgar pessoalmente de forma nenhuma. Certo. Tá? Até mesmo aquelas situações em que o próprio morador se disponibiliza e fala, não, pode falar que eu estou com coronavírus, a gente não recomenda, porque a gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas, né? A gente está vivendo um momento de que, assim, a maioria está confinada. Os nervos estão à flor da pele. Você imagina uma situação em que, de repente, mesmo a pessoa concordando e falando, não, pode falar que eu testei positivo, a gente não sabe o que as outras pessoas, o que os vizinhos podem fazer com relação a uma eventual reação dele em saber que tem um vizinho dele que está ali com o coronavírus. Perfeito? Perfeitamente. Essa é a primeira parte. Segundo, até o início dessa semana, a gente não tinha nenhum dispositivo, a gente não tinha nenhuma referência de como agir nesse tipo de situação. Né? Quando eu tenho um morador que testou positivo nas dependências. No início da semana, a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo trouxe aí uma série de orientações para os condomínios residenciais, e nessas orientações que estão lá, a orientação é clara no sentido de que o condomínio, primeiro, não deve divulgar, como eu já alertei, né? E mesmo nessa situação em que você vai alertar os demais moradores, é importante, né, o síndico posicionar que, né, por conta da transmissão comunitária e quase que incontrolável que nós temos, né, tanto na cidade quanto no país, a situação de eu ter um morador que testou positivo não vai, né, me precaver, não vai fazer com que eu fique mais relaxado com relação às orientações de higiene e de saúde. Perfeito. Porque assim, hoje em dia, do jeito que está proliferado, a chance de eu ter alguém no meu prédio, que, mesmo que não tenha testado positivo, mas que ele seja portador do vírus e até mesmo de maneira assintomática, é gigantesca, entendeu? Perfeitamente. Perfeitamente, porque eu vi, os nossos amigos aqui internautas perguntaram, realmente, porque se essa pessoa contraiu o vírus e não tiver uma orientação, ele pode, de repente, achar no direito de circular pelo condomínio e pode... Bem legal, bem legal. Acabar afetando vários aí, e as pessoas não sabem hoje, né? Bem legal. É algo bem novo mesmo, essa questão. Tem gente que contrai o vírus e não tem os sintomas. Exato. Mas é algo que a gente tem acompanhado bastante, né? Perfeito, doutor. Maravilha. A questão de higiene é muito importante, né? Bem legal esse complemento aí, porque aí o que eu, síndico, faço quando eu sei que o morador testou positivo, ele me avisou, o que eu tenho que fazer com relação a ele? Primeiro, reforçar as orientações das próprias autoridades públicas e de autoridades médicas de que ele deve ficar confinado, deve evitar circular pelas áreas comuns. Quando não tiver jeito, ele tiver que circular mesmo, fazer o uso da máscara, né? Porque aí ele sim deve fazer o uso da máscara de forma correta, né? E se porventura ele testando positivo, ele tiver tendo um comportamento inadequado, o síndico pode acionar as autoridades. Perfeito, porque se ele propositalmente estiver trazendo risco para as demais pessoas do condomínio, tá? Ele pode ser enquadrado de acordo com o que está previsto na legislação. Maravilha, isso é importante o pessoal ficar sabendo, porque realmente para evitar algum prejuízo maior em relação a isso, uma falta de orientação pode levar um síndico nosso a fazer alguma besteira aí nesse momento, né? Exatamente. Então é muito importante. Doutor, pegando aqui algumas... O pessoal está falando bastante sobre reformas, né? Eu acho que o assunto reforma, tem um internauta
perguntou se existe alguma maneira, depois de habitacional, mandar alguma circular em relação a isso, porque eu acho que é muito importante. Nós disponibilizamos aí um e-book, né, com as principais orientações jurídicas com relação a todos esses temas, né? Quem não pegou Maravilha. ainda, entra lá acho que no próprio site, Tá né, no pelas redes Facebook da habitacional, sociais, no blog, né? tem o e-book lá com as orientações. Legal, legal. Vou pegar uma pergunta aqui, doutor, de um internauta. Então vamos lá. Os nomes, gente, só para vocês entenderem, o Instagram, ele não dá o nome completo da pessoa. Normalmente tem gente que entra com sobrenome e assim vai, tá? Mas, Divaldo, moro no prédio novo e o síndico permitiu obras em alguns apartamentos. Vários prestadores de serviço. Não deveria suspender? Vai um pouco de encontro que você já comentou, não é verdade? Exatamente. A orientação geral é de suspensão, né? É suspensão. Exatamente, a orientação geral é de suspensão. Perfeito, é um momento de orientação ali. Com certeza. Maravilha. Doutor, elevadores. Então vamos lá, o pessoal está com medo até de entrar juntos no elevadores, né? E como que funciona? Um espera o outro, entra todos da mesma família, qual é a orientação? Isso, aí a gente vai mais para o lado médico, né? A orientação médica é o quê? Que as pessoas, independentemente se é assintomático, se não é, se está positivo ou não, na convivência social inadiável, elas devem manter a distância de 1,5 metro. Perfeito. No elevador, dificilmente eu vou conseguir, de maneira segura, manter essa distância, né? Sem que eu tenha corro o risco de colocar, né, a minha própria vida em risco. Então, assim, a orientação é, na medida do possível, fazer o uso do elevador somente quando há membros de uma mesma família, né? Certo. Ou quando tiver mais de uma pessoa, se for possível observar aquela distância mínima de 1 metro e 1,5 metro, fazer uso. Ou então não tem jeito, vamos ter que se adaptar e esperar o próximo aí. Perfeito. Pessoal, queria dar um recado aqui para as pessoas. Tem gente tentando entrar na nossa live através do computador, mas o Instagram permite, se não me falha a memória, apenas pelo celular. Perfeito? Isso. É só pelo celular aí que você consegue ver a nossa live. É só um recadinho aqui para passar para todo mundo aí que está tentando pelo notebook e não está conseguindo, tá bom? Maravilha. Doutor, dando sequência aqui, as principais perguntas que eu tenho visto aqui, eles estão muito batendo na tecla em relação a obras e reformas e prestadores de serviço. O senhor já pontuou muito bem até onde o síndico pode e não pode, o que o síndico pode fazer. A questão de funcionários dos moradores. Eu tenho meu motorista, eu tenho minha diarista, eu tenho minha babá, meu personal trainer. Alguns condomínios estão proibindo a entrada desses prestadores de serviço. Isso pode? Isso é mais complicado, porque na verdade aí você está interferindo no direito de ir e vir das pessoas e dos convidados dela dentro da sua unidade, tá? Então nesse período é recomendável às pessoas, né, que suspendam aí os trabalhos de diaristas, personal trainers e outras atividades aí que a pessoa faz dentro do apartamento. Mas eu, síndico, não posso proibir a pessoa de receber o personal na casa dela. Perfeito. Corretor de imóveis, ó, pegando uma fresquinha. Corretor de imóveis, estão proibidos? É a mesma situação, tá? De certa forma, a gente deve recomendar, tá? Mas eu não posso proibir um corretor de imóveis de entrar e sair. Perfeito. É muito bom o pessoal saber disso, né, doutor? Inclusive visitas de parente, né? Inclui um pouquinho nessa situação. Visita, então, nem se fala, né? Tem síndico que está sendo radical. Ninguém entra e nem sai do prédio. Ele tem que entender que nós ainda não estamos num estado oficial de confinamento. Justamente. Como nós temos alguns países, por exemplo, da própria América do Sul, em que, diferentemente do que foi determinado aqui pelo governo, que foi uma quarentena, isolamento de convivência social, né? Nos outros países foi determinado confinamento. Aí sim, no confinamento oficial, aí sim o síndico, com base nesses próprios decretos que, se porventura vierem a acontecer, ele tem mais condições, inclusive força de fazer isso. Perfeito. Doutor, aqui no estado de São Paulo foi decretado aí essa calamidade pública até 8 de abril. Isso, até dia 7. Isso. A partir do dia 8 O Dória, o nosso governador, pretende fazer aí talvez um novo anúncio, não sei se fez hoje, tá bom? Até acho que meio-dia que estava vendo não tinha feito. Caso ele não faça, o pessoal está perguntando muito, até quando vai isso, né? Eu acho que está todo mundo agoniado nessa situação de ficar dentro de casa, não poder ir e vir, né? Você tem visto alguma coisa, assim, de notícia sobre isso?
Então, no momento, né, a legislação fala, pelo menos em nível estadual, de que está proibido, né, a quarentena está até o dia 7 de abril. Né? Perfeito. A gente tem acompanhado algumas sinalizações. Né? Essa semana, o próprio secretário de Saúde do Estado de São Paulo tinha sinalizado que poderia, né, não mais ser prorrogado esse prazo. Aí, depois, no dia seguinte, a médica que faz parte, né, do grupo sinalizou que não, que provavelmente vai ter a prorrogação. Né? Então, assim, por enquanto, o que a gente tem orientado os condomínios, com base no próprio decreto que nós temos hoje, até o dia 7, o síndico tem força para fazer isso. A partir do dia 7, a gente vai depender aí dos próximos passos, né, dos órgãos governamentais. Perfeito, doutor. Inadimplência, como que está a justiça nesse período aí para cobrar as inadimplências que estão na justiça? Como que está a situação aí? Está tudo parado? Isso. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, que suspendeu as atividades do Poder Judiciário no Brasil inteiro até o final do mês de abril. Né? Então, os fóruns estão fechados, as ações não estão tramitando, né, a não ser para situações emergenciais e algumas situações peculiares que estão previstas no próprio provimento do Conselho Nacional de Justiça. Perfeito. Tá? Então, suspenso no momento, né? Está suspenso no momento. Isso é importante aí o nosso síndico saber, porque realmente o assunto inadimplência é algo bem presente aí no dia a dia, né? Como nós tínhamos falado antes, né, nesses próximos 60, 90 dias, os síndicos, né, e os condomínios, e os condôminos em geral vão ter que ter, né, ainda mais parcimônia para resolver esses casos aí. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer aqui, viu, a live. Nós estamos aqui com mais de 160 pessoas ao vivo aqui. Mandem suas perguntas. A gente está anotando aqui as perguntas. Vamos tentar responder todas, né, doutor? Mas muitas se encontram com a outra. Eu tentei deixar a pergunta das assembleias para depois, a pressão tá grande, viu? Viu, Fábio? Deixa eu só falar de um assunto aqui que eu já vi que apareceu pelo menos umas 4 ou 5 vezes, a questão de lavanderia. Certo. Tá? Lavanderia, o que acontece? Nós temos alguns empreendimentos, né, principalmente esses mais novos, em que há a previsão, né, os condomínios foram instalados com uma lavanderia de uso coletivo. Tá? Perfeito. Ou seja, você tem uma lavanderia na área comum que ela é utilizada por todos os moradores, por todos os condôminos. O que eu faço nesse caso? Aí vai depender muito da situação particular daquele condomínio, tá? Em geral, se o morador tiver condições de fazer uso do seu apartamento para lavar roupa, né, fazer as suas necessidades com relação a essa parte de lavanderia, o síndico pode interditar essa área comum. Agora, tem casos de apartamentos que não tem lavanderia, assim, não tem nenhum espaço, não tem uma área de serviço, você não tem nenhum tanque, né? Então, aí nesses casos, assim como acontece em outras situações que sejam excepcionais e que levem principalmente em consideração essa questão dos serviços essenciais, aí o síndico vai ter que se reunir, né? E de alguma maneira tentar, de maneira provisória, durante esse período da pandemia, fazer uma regulamentação de utilização desse espaço. Então, por exemplo, permitir no máximo 5 pessoas, definir um agendamento, aquelas pessoas que utilizaram hoje não utilizam amanhã, porque aí realmente todo mundo vai ter que se adaptar, tá? Perfeitamente. Mas nesses casos de lavanderia, em que o morador provar realmente que eu não tenho como lavar roupa dentro da minha casa, o síndico não pode interditar a lavanderia comum. Perfeito, doutor. Eu acho que até o internauta comentou, é um momento de tolerância, né? Um momento de paciência que nós temos que ter e um momento mais que nunca de união aí entre síndico, conselho e moradores, né? Estamos todos no mesmo barco, não é mesmo, doutor? Isso. Viu, Fábio? Então, até aproveitando, também passou aqui agora há pouco, a questão de prestadores de serviço. Isso. Como nós falamos lá atrás, o síndico pode proibir a entrada de prestadores, tá? Agora, depende da situação em si. Um exemplo, um prestador de serviço da NET ou da companhia telefônica, que precisa ir até lá para fazer um reparo no apartamento que o condômino está sem, tá sem TV, está sem internet. Claro que o síndico deve permitir. Agora, um morador que quer fazer a troca do papel de parede do quarto dele. Claro que aí não faz sentido. Não é o momento, né? Exatamente. Aí o síndico, com base no decreto, tem condições de proibir a entrada. Legal. É uma questão de bom senso nesse momento também, né, doutor? Com certeza. Bom senso por parte de todos, né? Não só dos moradores, como até do corpo diretivo. Eu vejo muitas perguntas aqui, doutor.
sobre o condomínio mesmo. O pessoal escuta, não vai ter redução, não, a inadimplência vai subir. Eu acho que esse é é uma importância muito grande para os síndicos nesse momento, saber como que vai ser tratada essa questão de inadimplência, né? Que isso é Sim, uma realidade que pode acontecer, né, doutor? verdade, verdade. E as pessoas estão estudando a melhor maneira de conter isso, de certa forma, para que a vida continue ao normal. Com Doutor, certeza. que tal a gente entrar no assunto de assembleias? Hoje, assembleia está proibido ou não? Não, a Esse orientação é decreto proíbe a assembleia ou não? expressamente não, tá? Mas a orientação geral que a gente tem da OAB, da ABIC, da Associação dos Advogados, dos profissionais que atuam na área, é que as assembleias devem ser canceladas. Não faz sentido, Perfeito. no momento de confinamento, que as pessoas estão orientadas a ficar dentro das suas casas, um condomínio fazer uma assembleia presencial, onde ali você vai trazer risco para todos aqueles que estiverem naquele ambiente. Nesse Perfeito. período, até mesmo por conta de algumas referências que a gente pode utilizar aí, né, de algumas decisões que saíram nesse período, o que acontece? Se for possível ao síndico, né, fazer uso de plataformas digitais, assembleia digital, assembleia online, se for possível ele fazer desta forma, né, desde que o assunto não seja um assunto que ele possa adiar para quando efetivamente a gente tiver, de certa maneira, já controlada essa situação da Covid, aí ele pode usar essas plataformas digitais, tá? Perfeito. Inclusive, assim, como referência, tem um caso clássico aí que ficou bastante famoso essa semana, de uma situação do estado do Espírito Santo, onde nós tivemos um condomínio, né? Em que tem um condomínio que ele não observava a ordem que foi dada pela síndica, né? Pelo síndico, de que não deveria fazer uso das áreas comuns. Então, ele mesmo Certo. assim insistia em utilizar a academia, insistia em utilizar a brinquedoteca e outros ambientes. Inclusive, quando o condomínio trancava, ele ia lá e arrombava e fazia uso do mesmo jeito. Aí o condomínio não teve outra alternativa, né, a não ser entrar com uma ação judicial. Tá? E nessa Perfeito. ação judicial, a juíza lá do estado do Espírito Santo deu uma liminar, obrigando esse condomínio a observar, né, e obedecer essa ordem que foi dada pelo condomínio, né, e determinou também, sob pena de uma multa diária, e também determinou ao condomínio que fizesse uma assembleia no prazo de 30 dias para que os condôminos, de maneira digital, inclusive ela cita lá as plataformas de maneira exemplificativa, pudessem decidir de maneira colegiada se vão ratificar ou não essa decisão do condomínio. Maravilha, doutor. Porque isso aí, o que você comenta é sobre assembleias ordinárias ou extraordinárias? Aí tanto faz. Ah, Tanto tá. faz. Mas a princípio, né, seria principalmente a questão das assembleias extraordinárias. Porque Perfeito. as ordinárias são aquelas anuais, né, onde obrigatoriamente o síndico tem que levar ao conhecimento dos condôminos a prestação de contas do período anterior, a previsão orçamentária para o próximo período e outros assuntos que são corriqueiros ali. Dentre eles, né, dependendo do condomínio, de 2 em 2 anos, você tem aí a eleição do síndico. Perfeito, doutor. E é Tá? claro, a gente entrou no assunto de assembleia. É claro que a gente tem que tocar no assunto de assembleia de eleição de síndicos, né? É uma das Perfeito. perguntas que estão fazendo aqui. Meu Tá. mandato vai vencer, vou ter que prorrogar. Como que funciona, doutor, esse período de pandemia, isolamento social? Como que fica os síndicos nessas situações que estão com o mandato vencendo? Qual é o procedimento? Mandato do síndico venceu ou está para vencer nesses próximos dias. O que acontece? Independentemente da situação que a gente vive, que realmente é grave, né? Ou seja, o síndico ele não está deixando de fazer assembleia por uma vontade dele. Está fazendo, inclusive, para atender às orientações e recomendações governamentais. Então, nesse caso, o síndico continua como síndico do condomínio, como representante Perfeito. legal. Ele tem aí o seu prazo prorrogado até que esse período, né, da pandemia se ele ou pelo menos diminua, né, ou elimine, né, e durante esse período ele continua respondendo civil e criminalmente pelo prédio. E aí Perfeito. até mesmo para a gente perceber como que isso tem sido tratado perante os demais entes particulares, as autoridades públicas, né, os próprios bancos, né, pelo menos os maiores, né, as maiores instituições bancárias, a própria Receita Federal também já sinalizaram de que nesses casos em que o mandato do síndico venceu, eles estão reconhecendo que o síndico, mesmo com o mandato vencido, tem ainda poderes para representar, né, e eventualmente atuar em nome do condomínio pelos próximos 90 dias. Então, Perfeito.
tem orientado, né, e tem até dado uma espécie de um modelo, de uma carta, né, em que o síndico declara, né, que por conta da situação vivida atualmente de calamidade, não está sendo possível realizar a assembleia e que ele continua respondendo pelos próximos 90 dias. Maravilha, isso foi Tá? muito importante, doutor. Beleza, e também essa situação, né, da representatividade do síndico pelos próximos dias, pelos próximos meses, também está contemplada expressamente nesse projeto de lei que foi aprovado agora à tarde no Senado. Maravilha, doutor. Eu acho que essa pergunta, acho que era a pergunta-chave aí para muita gente, porque realmente, né, há síndicos que de repente nem queriam mais ser Verdade. síndicos e ia passar o mandato, vamos dizer Então, assim, você né? sabe, então, infelizmente, a gente teve, infelizmente, alguns casos nesse sentido, né? De síndicos que já estavam no final do mandato, né? E aí se sentiram pressionados ou, de alguma maneira, não se sentiram preparados para lidar com essa situação, né? E nós tivemos casos de renúncias, né? E aí, nesse caso, tem que seguir o rito que está previsto na própria convenção quando há o afastamento do síndico, onde, em geral, o subsíndico assume, né? Ou, não sendo possível, até mesmo a possibilidade, né, do conselho assumir isso daí. Legal, doutor. Umas perguntas agora ainda sobre a Vamos lá. Assembleia. A Assembleia remota, ela tem valor jurídico? Momento é sui generis, né? Vamos lá, se a gente pensar até um ano atrás, ou até mesmo antes da propagação, né, do coronavírus, a Assembleia Virtual e a Assembleia Online ela era muito questionada, inclusive na Justiça. Agora, o momento exige que os condomínios, de certa maneira, se adequem à situação que a gente está vivendo, tá? Então, assim, poder ser questionada depois, vai, tá? Mas se o condomínio demonstrar lá na frente que ele disponibilizou o acesso a todos os moradores, que ele, de certa forma, conseguiu fazer com que os mecanismos de segurança para identificar quem é o morador, quem votou, quem não votou, através seja de autenticação, IP, né, e outras situações, a chance dessa assembleia ser cancelada, ela minimiza de forma absurda. Perfeito, doutor. Tá? Inclusive, falando sobre a Assembleia, já tem bastante internauta pedindo um modelinho de uma carta aí, dessa questão de orientação mesmo sobre essa questão. Não sei se nós temos isso divulgado nos blogs da Habitacional, mas a gente... Essa cartinha para prorrogar o mandato, é isso? Isso, se existe algum modelo, como que Tem. funcionaria isso? A gente disponibiliza aí também. Então, ó, fala para o pessoal do que está nos auxiliando aí do marketing para anotar, estamos devendo duas coisas aí, hein? O texto do projeto de lei que foi aprovado e agora o modelinho de uma carta aí para prorrogar o mandato do síndico por conta da pandemia. Legal. Doutor, tem uma pergunta aqui sobre boleto de condomínio. Tá. Para mandar o código de barra do mês de abril via SMS ou via e-mail. É uma prática já da habitacional mandar isso, né? Isso aí eu acho que mesmo bem antes dessa... Bem antes, isso já Se quiser explicar, que é uma pergunta de uma internauta aqui, que realmente, essa questão de não ter a impressão do boleto, as pessoas podem... ainda mais. Não, com certeza. Hoje com a tecnologia está tudo mais fácil, né? Verdade, verdade. Primeiro, pode de maneira absoluta, não se discute. Algumas empresas, né, inclusive como a Habitacional, já adotam essa prática, né, já mandam o código de barras por SMS, por e-mail, com links e etc. Né? E agora, nesse momento que a gente está vivendo, onde há determinação para a gente diminuir a circulação, vai ser adotada ainda mais. Perfeito, doutor. Olha, tem bastante gente entrando na live agora aqui. Eu queria... dizer para vocês, muito bem-vindo. Estamos aqui exatamente 20 para as 3 da tarde, uma live à tarde que não é comum, né, doutor? Ter tantas pessoas assistindo uma live nesse horário, normalmente é feito à noite. Então, eu queria parabenizar e agradecer a todos vocês que estão mandando perguntas, estão assistindo. Não deixe, gente, de entrar no site da Habitacional, seguir a Habitacional no Facebook, Instagram, que lá vocês vão ter muitas informações do que nós estamos conversando aqui hoje com o Dr. Jackson, tá? Eu sou o Fábio Mota, do RH. E é bom lembrar também aquelas pessoas que entraram agora no meio da nossa live aí, posteriormente o pessoal de marketing aí vai disponibilizar, através das nossas plataformas digitais aí, esse material por completo. Então, quem pegou a nossa live no meio vai ter oportunidade depois de assistir desde o comecinho. Boa, doutor. Boa. Tem gente preocupado. Puxa, eu peguei na metade do assunto, perdi bastante coisa. Mas essa live vai ficar disponível aí em outras plataformas de mídias para que todos tenham acesso, né, doutor? Exatamente. Só acompanhar lá.
só acompanhar as mídias sociais da Habitacional que vão ficar por dentro. Perfeito. Gente, continue mandando suas perguntas, tá bom? Eu queria agradecer as pessoas que estão mandando boa tarde. Prazer, Fábio, já conversamos por telefone. Flávio, prazer, viu? Eu acho que esse momento é até bacana. Muita gente tem contato com o Dr. Jackson e com o Fábio Mota do Verdade, RH. verdade. E não se conhecia, né? Visualmente não sabia. Mas Verdade. boa tarde a todos. Muito obrigado aí por estar acompanhando a nossa live. Doutor, Fabio, surgiu. fica à vontade. Saiu uma perguntinha aqui. Posso aplicar multa por barulho? Isso, bastante Pode, gente perguntou isso. Acho que isso já era algo mais comum. Pode. Agora, o que é importante, né, como nós já fomos falando desde o início, é um momento único, né? É um momento inédito. Acho que, de certa maneira, as pessoas vão precisar aí também ter um certo entendimento com relação a isso. Então, talvez aquele radicalismo que até então existia, né? A gente tem que, de certa maneira, também ajudar as pessoas a se flexibilizar, né? Você sabe, doutor? Afinal de contas, está todo mundo trancado dentro do apartamento. Você imagina, justamente. filho, todo mundo, né? Fica complicado. Mas é um bom senso, né, doutor, verdade, nesse momento, né? É um bom senso que nós temos que ter. Doutor, mas assim, Fabio, só para deixar claro, né? Naquelas situações em que fujam do controle, tá? Em que a gente percebe que realmente o condômino está exacerbando, o condomínio pode aplicar multa sem nenhum tipo de problema. Não é porque eu estou impedido de sair na rua que eu posso fazer o que eu quero, né, prejudicando os meus vizinhos. Doutor, é um momento, o pessoal tem mandado até mensagem aqui, é um momento que as pessoas estão em casa, todo mundo em casa, né, doutor? Talvez arrumando alguma coisa, fazendo algum tipo de mudança interna e não tem jeito, né? O barulho, as crianças vai ter esse tipo de problema, né? Não tem como. Doutor, aí, Fabio, já aproveitando que surgiu uma outra aqui, ó. Posso aplicar multa por quem não respeitar o isolamento? Olha, eu ia falar isso agora. Uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp. Isso. Aí já é mais complicado, né? Por quê? A situação do condomínio, eu costumo fazer, né, essa comparação muito boba, que a situação do condomínio com relação a essa convivência e aplicação de multas, né, ela se compara muito a um guarda de trânsito, né? Então, assim, para o guarda de trânsito poder multar aquela pessoa, tem que estar previsto que é proibido passar no farol vermelho, que é proibido exceder a velocidade. No caso do condomínio, dificilmente você vai ter uma regra exposta, né, de maneira expressa na convenção, que é proibido, que você tem que ficar isolado. Perfeitamente. Entendeu? Então, como você não tem essa disposição expressa de que as pessoas têm que observar esse isolamento, então, nesse caso específico, vai ficar mais complicada. Por quê? Porque o condomínio vai ter que, de certa maneira, aplicar aquelas regras genéricas que a gente fala. Colocar em risco a vida dos outros, tá? Mas, assim, por exemplo, no meu prédio está proibido circular pelas áreas comuns. Eu vou lá e vou dar uma passeadinha sozinho. Não trago risco para ninguém, não interfiro, não desrespeito, não quebro nada. Fica mais difícil para o síndico querer me multar só porque eu fui lá passear no hall social. Perfeito, doutor. Eu queria responder aqui a Jussara. Jussara, boa pergunta sobre questão de suspensão de pagamento, redução de salário de funcionários. Eu até convido a todos que estão assistindo, na próxima semana, nós vamos fazer essa dobradinha, eu e o Dr. Jackson. Maravilha. Só que aí nós vamos falar da parte dos funcionários, gente. Então vai ser uma live exclusiva, um webinar exclusivo sobre direitos e deveres dos funcionários nesse momento de pandemia. É tudo que o condomínio pode fazer, tá bom? Exatamente. Doutor, tem uma outra pergunta aqui. Volta aquela pergunta. Que veio de um gerente de condomínio que está recebendo de uma síndica dele, tá? Olha, pago o condomínio há 20 anos, sempre paguei em dia. Mas o momento está difícil. Não vou conseguir pagar em dia. Posso pagar sem multa fora do prazo? Eu acho que você comentou algo nesse sentido. Eu não sei se vai ter um bom senso aí. Eu acho que as pessoas devem estar com essa pergunta em mente. Exatamente, né? O que acontece? Formalmente falando, o síndico não pode abrir mão de nada. Seja da multa, dos juros e da correção, tá? Formalmente ele não tem poder de fazer isso. Agora, o momento exige, né, decisões que são, de certa maneira, arriscadas, né? E principalmente aquilo que vem ao encontro da manutenção do bem comum, né? Dentro de uma situação dessa, o condomínio vence dia 10, a moradora pede para o síndico, excepcionalmente, nunca atrasei, quero pagar no dia 20 sem multa, né? O bom senso, né, deve imperar e eu entendo que não haveria problema em você fazer o pagamento sem a multa nesse caso, de maneira excepcional por conta do período de pandemia que a gente está vivendo. Perfeito. Doutor, o síndico
precisa consultar o conselho para abonar essa multa ou ele pode, por liberalidade dele? Não, é recomendável ele ouvir o conselho, porque o conselho não deixa de ser um termômetro de qual seria a reação das pessoas em assembleia, né? Se o próprio conselho, que inclusive, né, por convenção, ele é criado, né, para que auxilie o síndico nas decisões administrativas, se estiver de acordo, isso referenda e dá maior força para o síndico dessa decisão. Maravilha. Doutor, uma pergunta que não pode faltar aqui, Vamos já lá. passou algumas vezes. Academia. Nós estamos todos em casa, ninguém aguenta ficar muito tempo dentro de casa, não é verdade? E hoje as pessoas cuidam muito mais da saúde. Pode haver um revezamento para usar os aparelhos da academia? Como que funciona? Ou a academia realmente tem que ficar 100% fechada? Então, acho que pelo ambiente que você tem, né, você deve fechar, não tem outra alternativa. As próprias academias, né, que funcionam aí na cidade de São Paulo, no estado, estão fechadas. Agora, assim, e eu entendo que é muito difícil para o síndico administrar isso. Num condomínio de 100 unidades, como é que ele vai dispor? Ah, você fica 5 minutos, você fica 5, aí quando você sair, você tem que higienizar. Quem vai acompanhar se o morador higienizou de forma adequada, se não higienizou? O que vai acontecer para o síndico se, de repente, um morador que é assintomático está fazendo uso, propaga, transmite para o... Opa, doutor, voltou. Oh, voltamos, beleza. Voltou, tá tudo ok. Então, doutor, você Voltando. parou nessa Joia. questão aí da academia, né? Isso. Ó, inclusive, ó, tem a Mish 6196. Olha o que ele fala aqui. É impossível fazer higienização total de uma academia. E é verdade, isso aí, né? não tem como. É isso aí. É verdade, doutor. Está muito na moda cantoria nos condomínios pelas janelas. Isso a gente tem visto aí pelos países afora, pelo mundo afora, né? Vamos dizer assim. Algumas pessoas estão combinando em horários aí que não são muito bacana para quem quer descansar, enfim. Posso multar aquelas cantoras? Eu acho que é uma pergunta pertinente do momento, né? As pessoas ligam guitarra, ligam bateria, como que funciona? Em tese pode. Isso daí está previsto em 99% das convenções que os condôminos não podem fazer uso de aparelhos, seja de som, aparelhos que venham a trazer incômodo aos demais, tá? Agora, dependendo da situação, do horário, talvez o síndico, de certa forma, possa estudar aí, consultar os demais moradores por WhatsApp, ou quem é favorável, quem não é, e eventualmente abrir alguma outra exceção, tá? Mas, em geral, horários, e que nem você colocou aí, horário inapropriado, instrumentos que sejam inapropriados, o síndico deve conter isso daí, sem nenhum tipo de receio. Apesar de ser bonito, né, doutor? Eu vejo algumas aí muito bonitas, né? Mas... Não, por isso que o síndico também deve ter muita, né, parcimônia e inteligência nesse caso, para, eventualmente, até porque é uma oportunidade das próprias pessoas se socializarem ali nas sacadas, né? Sim, é um momento de compreensão de todos, né, doutor? Com certeza. Muita compreensão aí. Tem uma condomínio que falou, mas a cantoria vai atrapalhar quem está trabalhando. Então, por isso que ele vai ter que... os horários, né? Exatamente. Talvez ali uns 15 minutinhos, né? Isso. Talvez o síndico criar um horário mais 8 horas, sei lá. Aí é muito complexo também, que depende de cada condomínio também, né? Exatamente. Pessoal, eu estou vendo bastante pergunta que chegou aqui sobre questão de contrato de trabalho de funcionário. Essa live aqui, semana que vem, né, a gente vai tratar sobre contratos de trabalho de funcionário na terça-feira, gente. Está estabelecido. Maravilha. Terça-feira, às 14 horas, dia 7 de abril. Não percam, hein? Vai estar eu e o Dr. Jacques novamente aqui falando sobre os contratos de trabalho, como que fica aí nesse momento, né? Perfeito. Fabio, tô vendo aqui, ó, que nosso tempo está acabando, hein? Só para a gente não se perder e não sermos interrompidos de vez aí pelo... Isso, pessoal, é muito importante, que antes de tudo eu queria agradecer muito essa live. Verdade. Nós mantemos aí mais de 150 pessoas durante 1 hora, isso não é comum. Verdade. Agradeço a todos os clientes da Habitacional, todo mundo que segue a Habitacional, todos os funcionários da Habitacional que estão se esforçando
para que tudo continue normal. A Habitacional tem feito um grande trabalho de levar para vocês, clientes, uma opção, o que pode ser feito e muito mais uma orientação jurídica, em todos os sentidos, para que quando tudo isso acabar não fique nenhum problema, né, doutor? Exato, a ideia exatamente. é essa aí, né? E, Fabio, e reforçar realmente, como você disse, para as pessoas acompanharem as nossas redes sociais. A gente tem utilizado bastante, né, essa ferramenta aí para estar informando, estar compartilhando, né, com as pessoas aí as nossas experiências, as orientações. E deixar aberto aí, se você tiver qualquer dúvida, se ficou algum assunto pendente, entre em contato com a Habitacional lá, através Doutor, do você nosso pode, site. ó, já me Através do pediram nosso aqui, site. você pode deixar seu e-mail na live? Você pode falar? Faz o seguinte, manda para Habitacional, fica melhor. Aí eles filtram lá e me mandam. Senão você vai ter que soletrar aí, né, doutor? Vai ficar um pouquinho mais difícil. Também tem isso. Não, mas perfeito, lá, gente. Manda pro Habitacional, @habitacional, que o pessoal encaminha lá. E vamos ter todo o prazer aí de atender. Maravilha, doutor. Pessoal, essa live, como eu disse no início, para quem não estava desde o começo, a live no Instagram tem uma duração de 1 hora. Isso. São 60 minutos cravado. Então, aqui, parece que falta entre 7 minutos, aí depende aí do... Acho que não, acho que a gente entrou um pouquinho antes, né? Pelas minhas contas aqui, já faltou uns 2 minutinhos. Perfeito. Pessoal, já queria agradecer a todos que acompanharam. Doutor, muito obrigado. Espero que esteja tudo bem com a família aí. Você também. A gente está trabalhando aí, né? Verdade. E trabalhando para levar muita informação para os nossos clientes, né, doutor? E não percam semana que vem, nossa live, doutor, sobre assuntos trabalhistas. Exatamente. Aí nós vamos inverter um pouquinho o papel. Você pergunta e eu respondo, beleza? Fechado. Maravilha, gente. Se tiver alguém aí para mandar mais alguma perguntinha e der tempo, pode mandar, tá bom? Muito obrigado a todos que estão aí parabenizando a live. Eu acho que a iniciativa da Habitacional realmente foi ótima nesse momento. Verdade. Não deixe de acompanhar a Habitacional pelas redes sociais, tem muita informação sendo divulgada. Quando você receber um e-mail da Habitacional, abre o e-mail que com certeza vai ter informação aí útil, né, doutor? Exatamente. E só lembrando, quem perdeu, acompanha lá as redes sociais que a gente vai compartilhar através do store lá da Habitacional, hein? Perfeitamente, gente. O vídeo completo, tá bom? O vídeo completo, com muita informação pelo Dr. Jacques, esclarecendo muitas dúvidas aí. Muito obrigado a todos que estão parabenizando a live, viu? Eu não consigo falar o nome de todos aqui, mas tem bastante gente aqui ao vivo, né, doutor? Então, manda um abraço aí pro pessoal, doutor. Um abraço agora de longe, né? Não pode chegar muito perto, né? Não pode chegar perto, né, doutor? Ainda bem que as redes sociais vieram aí para ajudar nesse sentido, né? Verdade. Perfeito, doutor. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, eu. Obrigado, doutor. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.